Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. Nessa videoaula nós vamos tratar das características dos inversores conectados à rede, dos inversores on-grid, especificamente dos inversores string inverter, que nós vamos utilizar nos sistemas de pequeno e médio porte. A partir de sistemas maiores, acima de 100 kW, 80 a 100 kW pico, nós iremos utilizar inversores centrais. Mas nós vamos tratar basicamente aqui dos inversores string inverters, que serão aí grande parte, 99% das nossas aplicações no nosso dia a dia. Bom, primeiramente nós temos que entender, nesse caso eu estou tendo como referência o inversor da Invit, modelo MG5KTL2M, que é um inversor de 5 kW pico, 5.000 watts pico. Nós temos que pensar no inversor e dividi-lo em duas partes. A primeira parte é a entrada dele em corrente contínua, ou seja, toda a energia que vem dos painéis fotovoltaicos em corrente contínua. E a saída dessa energia já em corrente alternada para ser utilizada pelos eletrodomésticos nossos ou mesmo para injetar na rede, como sobra. Então eu tenho aqui, vamos pensar primeiro na entrada em corrente contínua. Aqui eu tenho o termo em inglês, o termo traduzido em português e os seus respectivos valores. Nesse caso eu tenho aqui Max DC Input Power, ou seja, a potência máxima de entrada em corrente contínua. O que significa isso? O fabricante está dizendo que a energia que vem do painel fotovoltaico, esse inversor consegue gerenciar até 5.000 watts. Ele é um inversor de 5.000 por conta disso. Na prática, nós sabemos que não é bem assim. Ele consegue gerenciar um valor maior do que esse. Um inversor de 5.000 watts, em média, com os fabricantes que nós utilizamos, consegue gerenciar até 6.000, 6.200 watts. Isso depende do fabricante. Alguns fabricantes limitam essa potência, esse gerenciamento de potência de entrada em corrente contínua, às vezes pela corrente, às vezes pela tensão e às vezes pela potência mesmo. Mas tanto os inversores que nós trabalhamos da K-Star como os da Invit, ambos conseguem chegar no inversor de 5.000 aproximadamente 6.000 watts de potência. Ele consegue gerenciar isso sem problema algum, sem danificar o equipamento, obviamente. Um outro fator que é muito importante nos nossos projetos é a tensão máxima de entrada em corrente contínua. O que significa isso? Max DC Voltage. É a tensão máxima que cada entrada MPPT consegue suportar. Nesse caso desse inversor aqui é de 600 volts. Ou seja, vamos pensar, um string inverter, um inversor de string, ele trabalha com os painéis fotovoltaicos em série. Ou seja, se cada painel fotovoltaico gera aproximadamente 30, 31, 32 volts de tensão, eu vou multiplicar isso aí pela quantidade de painéis, e isso não pode ultrapassar 600 volts por entrada MPPT, tá ok? Então, digamos que eu tenha 10 painéis fotovoltaicos e cada um deles tem uma tensão de 30 volts, vai poder gerar uma tensão de 30 volts. 10 vezes 30, porque estão em série, eu teria 300 volts, ou seja, metade do que essa entrada MPPT suportaria. Em tese, eu poderia colocar nessa entrada MPPT, por entrada MPPT, até 20 painéis de 30 volts cada um. 20 vezes 30, nós estaríamos aqui dentro dos 600 volts discriminado pelo fabricante. Outro fator muito importante para o projeto é essa start voltage, que seria a tensão inicial, a mínima tensão de trabalho. O que significa isso? Ele tem uma tensão máxima, que ele não pode ultrapassar os 600 volts por entrada em PPT. Só que ele também tem uma tensão mínima, que é entre 100 e 120 volts, aproximadamente. Vamos pensar no número maior aqui, o 120. O que significa isso? Antes de 120 volts, com uma tensão menor do que 120 volts, simplesmente essa entrada em PPT não funciona. O que o inversor entende? Que a quantidade de energia gerada é tão pequena que não vale a pena manter aquela entrada MPPT funcionando. Então o que vai ocorrer?
o meu inversor só vai começar a trabalhar quando ele tiver, é o wake up dele, quando ele tiver uma tensão acima de 120 volts. Alguns inversores são 90, alguns inversores são 100. Nesse caso aqui nós estamos trabalhando entre 100 e 120 volts. Como cada painel gera em torno de 30 volts, um painel de 250 watts em máxima potência, nós chegamos à seguinte conclusão: que eu não posso trabalhar com menos do que 4 painéis fotovoltaicos por entrada em PPT. Porque se cada painel gera 30 volts, vamos imaginar, 3 painéis vai gerar 90, ou seja, está abaixo da tensão inicial para que ele comece a trabalhar. Então tem que tomar muito cuidado. Você não pode fazer uma entrada em PPT e colocar 20 painéis e na outra 2. Esses 2 painéis que você colocar nessa segunda entrada em PPT, simplesmente eles vão estar lá sem funcionar. A entrada MPPT não vai ligar e, consequentemente, nós não vamos utilizar a energia gerada por esses painéis. A dica que fica aqui é a seguinte: trabalhe com pelo menos 5 painéis, por entrada MPPT. Dessa forma você consegue garantir que você terá tensão inicial ou mínima tensão de trabalho suficiente para que aquela entrada MPPT funcione plenamente. Se não, é perigoso você colocar 2 ou 3 painéis e de repente ela não liga, tá? Se a tensão for muito baixa, ela não vai ligar mesmo. Já se você trabalhar com 5 painéis, você vai ter a certeza que ele vai trabalhar em qualquer situação, porque ele vai gerar uma tensão maior do que a mínima para que ele inicie o trabalho dele. Outro dado importante é o intervalo do MPPT, Maximum Power Point Tracker, ou intervalo do seguidor do ponto de máxima potência. Ou seja, nesse caso aqui, lembra que ele trabalha com uma tensão máxima de 600 volts e mínima de 120? É basicamente o que ele está colocando. Olha, em trabalho não é bom trabalhar com tensões menores que 120 ou maiores do que 550 volts. Você tem que colocar uma quantidade tal de painéis fotovoltaicos por string que a sua tensão do seu string todo esteja nesse intervalo, nesse range de 120 a 550 volts. Uma outra característica que o fabricante lhe passa é o seguinte: número de entradas MPPT e quantos strings você consegue utilizar por entrada MPPT. Quantidade de seguidores de ponto de máxima potência e quantos arranjos por seguidor do ponto de máxima potência. Nesse caso ele está falando que é 2:1. O que significa isso? Significa que esse inversor tem 2 entradas MPPT e cada entrada MPPT consegue trabalhar com apenas um string, ou seja, ele só consegue gerenciar painéis fotovoltaicos em série. Se pudesse trabalhar com dois strings em paralelo, estaria 2/2, tá ok? Nesse caso ele quer dizer o seguinte: olha, eu tenho 2 entradas MPPT, sendo que em cada entrada eu apenas posso utilizar um string, tá ok? Ou seja, ele não trabalha, ele não consegue gerenciar correntes mais altas. E é fácil você ver isso. Basta você verificar a corrente máxima, Max Input Current, a corrente máxima de entrada desse inversor. Perceba que ele está colocando aqui, ó, são 12 amperes, tá ok? É o máximo de corrente que ele consegue nas 2 entradas, ou seja, em cada entrada ele consegue suportar 12 amperes. É uma corrente muito baixa. Como um painel fotovoltaico de 250 watts, por exemplo, ele vai gerar em curto-circuito 8.8, 8.7 ampere, ou seja, 12 amperes é mais do que suficiente, desde que eu trabalhe apenas em série. Eu não consigo colocar painéis em paralelo nesse inversor, não, ele não vai suportar. Se eu colocar 2 painéis em paralelo, cada um com 8 amperes aproximadamente, cada string, eu teria 16 amperes, que é mais do que ele suporta. Certamente o fabricante limitou essa corrente a 12 amperes, ou seja, eu não consigo colocar painéis em paralelo. Eu coloco em cada entrada MPPT somente um string e no máximo 12 amperes por string. Ele tem aqui uma chave seccionadora para corrente contínua, que ele está colocando como opcional. Todas as importações da Blusan
nós colocamos como obrigatório. Nós temos em todos os nossos inversores, nós entendemos que isso não é custo a mais, nós entendemos que isso é necessidade. Tem alguns opcionais que não tem como você vê-los como opcionais, são obrigatórios. Nós entendemos que a chave seccionadora para corrente contínua é obrigatória. Apesar do fabricante dizer que é opcional, todos os equipamentos que chegam no Brasil, importados pela Bulsan do Brasil, já vêm com a chave seccionadora, a DC Switch, obrigatória. Todos os equipamentos nossos, todos os inversores nossos têm essa chave seccionadora nos inversores. Essa é a parte de entrada de energia. Agora nós temos a saída, quando nós vamos transformar de corrente contínua para corrente alternada. Na saída, o que nós vamos ter aqui? A potência nominal, que nesse caso é 4.600 watts. Perceba que ele vai injetar um pouco menos do que está aqui. É claro que esse 5.000 chega aproximadamente 6.000. Se isso aqui chegar a 6.000 na entrada, na saída ele vai ser um pouco maior do que 5.000. Então ele vai conseguir entregar, disponibilizar para a rede, para as cargas em corrente alternada, uma potência maior do que 4.600 watts. A corrente máxima de saída, o fabricante já está dizendo, olha, que é 20 ampere. Qual que é a vantagem de eu saber isso? Eu não preciso dimensionar os meus disjuntores do inversor. Basta eu pegar os dados do fabricante. O fabricante está me dizendo o seguinte, olha, a corrente máxima de saída em corrente alternada é de 20 ampere. E ele mesmo, nos seus manuais, no caso desse inversor mesmo, ele já diz o seguinte, olha, o disjuntor que você precisa utilizar para esse caso é um disjuntor de 32 amperes, tá ok? Então você não precisa nem calcular isso, o fabricante já lhe diz qual o inversor que você deve utilizar. E é bom você utilizar o que o fabricante pede. Por quê? Porque as concessionárias vão utilizar os dados do fabricante para verificar se os seus projetos estão de acordo com o que o fabricante pede, e na hora da vistoria vão verificar, é uma das coisas que eles mais verificam no momento da vistoria, é se o disjuntor está de acordo com o projeto. Então se o fabricante, apesar da corrente máxima de saída ser de 20 ampere, o fabricante diz, olha, você tem que usar um disjuntor de 32 ampere, você utiliza o disjuntor de 32 ampere, não precisa calcular o disjuntor, porque certamente a concessionária, quando for fazer a vistoria, eles vão checar isso aqui. Então tem que estar exatamente como o fabricante pede, tá ok? De acordo com o manual, que é a referência para a concessionária. Aqui nós temos o intervalo de tensão em corrente alternada, ou seja, eu consigo trabalhar nesse inversor, eu posso até regular isso, em alguns inversores eu consigo parametrizar isso, outros não, já vem parametrizado da China, mas alguns eu consigo parametrizar. Nós temos algumas senhas que abrem um pouco mais os parâmetros dos inversores, para que nós possamos fazer esses parâmetros aqui no Brasil. Nesse caso, esse inversor ele vem parametrizado para 230 volts, nós trazemos a 220 volts, sendo que ele pode trabalhar de 180 até 277 volts sem problema algum. Tá? Faz parte da tensão do range de trabalho de tensão dele. Mas ele vem aqui para 230 volts, nós colocamos um pouco menos, 220 volts. A frequência da rede local é a mesma coisa, ele trabalha tanto com 50 como 60 Hz. O que nós fazemos? Nós já pedimos para que ele venha já configurado, parametrizado para 60 Hz. Mas se não vir, nós fazemos a parametrização aqui no Brasil, nós alteramos. Na dúvida, nós sempre checamos. Ele vem parametrizado, nós temos um laboratório para isso, e nós checamos todos os inversores para ver se eles estão realmente parametrizados para 60 Hz e não para 50. Senão você pode gerar alguns danos à rede, né? Você imagina você injetar corrente, injetar uma energia na rede a 50 Hz, tá ok? A frequência tem que ser 60 Hz. E o fator de potência também. Uma coisa interessante, os inversores, principalmente esses inversores menores, eles geram um fator de potência muito, muito próximo a 1. Vocês vão perceber que ele vai estar maior ou igual a 0,99. Ou seja, o inversor não tem a função de ser um banco de capacitor, tá ok? Se você tem um problema de muita energia reativa, o fator de potência seu está baixo, não é o inversor que vai melhorar isso. Mas na prática nós já percebemos, empiricamente,
que ele melhora assim o fator de potência. Ele não é, obviamente, um banco de capacitor, ele não foi feito para isso. Mas como ele injeta energia na rede, ele acaba subindo um pouco. Se o seu problema não for muito grave, você acaba até resolvendo. Agora, se você tiver um problema grave de fator de potência, aí não tem jeito, você vai ter que utilizar realmente os bancos de capacitores. Mais uma vez digo, não é a função do inversor aumentar o fator de potência. Mas ele ajuda sim. Se você tiver um fator de potência que seja um pouco mais baixo do que deveria estar, certamente injetando essa energia na rede, você vai conseguir um fator de potência melhor. Além de ser uma energia muito superior à energia que nós estamos acostumados a utilizar. Agora que nós conhecemos cada um desses elementos, estudem com muita calma isso, nós vamos agora para um datasheet do fabricante. No caso aqui é o da Invit, né? Então nós temos aqui vários modelos, né? De 4, 5, dependendo, uma entrada em PPT, duas entradas em PPT. E nós vamos analisar esses dados aqui para que vocês conheçam esses dados, né? Para que vocês possam escolher um inversor sabendo o que significa cada um deles. Bom, primeiro aquilo que nós vimos na tela anterior, né? A máxima potência em corrente contínua de entrada que ele suporta, que ele consegue gerenciar. Nesse caso aqui de 5.000 watts, que é o inversor que nós estávamos vendo. Perceba que tem um outro de 5.000 também, só que ele só tem uma entrada em PPT. A máxima tensão em corrente contínua que ele consegue suportar também é de 600 volts, exatamente como estava nos dados anteriores. A tensão mínima de trabalho, né, ou a tensão de start dele, que é aquilo que nós vimos, né, ele tem que ter pelo menos de 100 a 120 volts para poder iniciar os seus trabalhos, senão aquela entrada em PPT nem funciona. O quanto que eu tenho de range, qual é o intervalo de tensão por entrada em PPT, que é de 120 a 520 a 50 volts. O ideal é você dimensionar os seus strings, os seus arranjos, de tal forma que a quantidade de painéis faça com que você gere uma tensão que esteja entre 120 e 550. Aqui ele já diferencia uma parte dos inversores dos outros. Como eu disse, todos eles, os inversores da Invit que termina como 2M, são de duas entradas MPPT. Então, por exemplo, nesse caso aqui ele tem uma só, daqui para cá é uma só. O que ele quer dizer aqui? Ó? Número de entradas MPPT, apenas uma. Agora, strings por MPPT, arranjos por seguidores do ponto de máxima potência, 2. O que significa isso? Como ele tem apenas uma entrada em PPT, fica muito difícil eu trabalhar apenas com uma entrada em PPT. Eu tenho uma quantidade de painéis maior, de módulos fotovoltaicos maior. Então o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, o fabricante fez o seguinte no projeto. Olha, eu tenho somente uma entrada em PPT. Porém, apesar de ser apenas uma entrada em PPT, você vai conseguir utilizar 2 strings por entrada em PPT, o que na prática é mais ou menos a mesma coisa. Claro que é melhor você ter 2 entradas em PPT, até porque se você tiver, como eu disse, uma água norte e uma água leste, ou uma água norte e uma água sul, que você consegue utilizar em um telhado, por exemplo, você consegue separar. Então você coloca um string para todos os painéis que cabem na água norte, o máximo possível, obviamente, que o norte é o direcionamento correto, e todo o restante na água sul. Lembrando que na água sul eu não posso ter uma tensão menor do que 120 volts. Eu tenho que calcular o meu string para estar nesse intervalo aqui, de 120 a 550 volts. Então perceba, esse inversor de 4.000, ele consegue suportar uma corrente de até 16 amperes, ok? O inversor de 4.600, 4K6, 4.600, ele suporta até 18 amperes de corrente de entrada, ou seja, eu consigo colocar tanto aqui como aqui, eu consigo colocar 2 painéis fotovoltaicos sem problema, 2 strings de painéis fotovoltaicos sem problema algum. Por quê? Quando eu coloco em paralelo, recorde, sempre que eu coloco em paralelo, o que acontece com a minha corrente? Aumenta. Então se eu tenho 8 de um string, 8 amperes de um string com 8 amperes do outro, eu terei 16, ou seja, o de 4.000 já suporta. 18 amperes suporta também do mesmo jeito. E no caso do MG5KTL,
Ele suporta, ele tem também uma entrada MPPT apenas, mas ele consegue trabalhar, gerenciar 2 arranjos, 2 strings, sem problema nenhum. Por quê? Porque ele consegue suportar até 20 amperes, ou seja, eu posso colocar 2 strings em paralelo, cada um com 8 amperes aproximadamente, eu vou ter 16 amperes, bem abaixo do que ele consegue suportar. Dessa tabela, daqui para cá, eu já trabalho quando eu tenho esse 2M aqui, que são 2 entradas MPPT. Aqui muda um pouquinho. Perceba, ó, número de entradas MPPT, aqui já são 2. Strings por MPPT, ou seja, quanto ele suporta por MPPT? Apenas 1. O projeto da Invit foi o seguinte, ó, já que eu tenho 2 entradas MPPT, eu não preciso suportar 2 strings por entrada. 1 é suficiente, eu já tenho 2 entradas. Então como é que vai ficar aqui? Nesse caso, esse inversor suporta 10 amperes de corrente. Não se esqueça que eu vou trabalhar em torno de 8 amperes por entrada em PPT. Em curto-circuito eu vou estar com 8,81, ou seja, mesmo em curto-circuito eu vou estar abaixo do que o inversor suporta. Não tem problema nenhum. Então ele aceita 10 amperes, 1 em cada entrada em PPT, são 2 entradas. O 4600, 4K6, 4600 é a mesma coisa, só que ele suporta um pouquinho mais de corrente, ele suporta 11 amperes nas suas 2 entradas em PPT, ou seja, cada entrada em PPT suporta 11 amperes. E o de 5000, um pouquinho mais ainda, ele suporta, são 2 entradas em PPT, sendo que cada entrada em PPT suporta 12 amperes. Mais uma vez, o DC Switch, né, a chave seccionadora de corrente contínua, ele coloca como uma opcional, mas como eu já disse anteriormente, a Bluesun, ela importa, aqui no Brasil, ela importa para o Brasil. Todos os inversores têm chave DC, porque é uma determinação da Bluesun China. Então nós também, todos, tanto a Bluesun China como o Brasil, utiliza em todos os seus inversores uma chave de corrente contínua, uma seccionadora. Que nós entendemos que isso aqui não é opcional, é obrigatório. Agora nós já estamos na segunda parte do inversor, que é a parte de corrente alternada, saída em corrente alternada. Potência nominal de cada um deles, né? No caso, esse aqui ele vai gerar 3.680, esse aqui vai gerar 4.600, mas como eu já disse, como ele gera mais do que 5.000 em corrente contínua, esse aqui é nominal, tá? Mas ele gera mais do que 5.000, ele vai gerar mais do que 5.000 aqui também. Aqui ele vai gerar em torno de 6.000, aqui ele vai gerar em torno de 5.200, 5.500, às vezes até um pouco mais, dependendo do inversor, tá ok? E aqui ele tem a máxima corrente em corrente alternada, de saída desse inversor. Perceba que vai de 16 amperes, é uma corrente alta em corrente alternada, até 20 amperes para o MG5KTL, tá? De 5.000 watts pico, 2 entradas MPPT. Até 20 amperes ele disponibiliza para a rede, ou seja, ele vai mandar para as cargas, obviamente, da sua casa, do seu comércio ou da sua indústria. O que não for utilizado, ele vai enviar para a rede, tá ok? Aqui nós temos as tensões, o range, né, o intervalo de tensão, ele está nominal 230 volts, nós colocamos aqui para 220 volts, mas pode trabalhar de 180 a 277 volts em corrente alternada, de acordo com essas normas. A frequência é a mesma coisa, a frequência do grid, ou a frequência da rede, grid frequency, de 50 Hz, de 44 a 55 intervalos, ou 60 Hz, de 54 a 65. Obviamente, aqui no Brasil, nós utilizamos 60 Hz e nós já deixamos parametrizados para esse valor aqui. Então, todo inversor que passa pela Bluesun, ele é testado, ele é colocado no nosso laboratório, testado, e nós checamos se o parâmetro está em 60 Hz. É bom checar, já aconteceu de várias marcas, nós chegaram o inversor para nós e não estava com 60 Hz, estava em 50. Então nós sempre checamos vários parâmetros, um deles é esse aqui, a frequência tem que estar ok, e aqui nós temos as normas. E o fator de potência, como ele já disse, maior ou igual a 0,99, podendo ser ajustado. Isso é possível também. Você tem alguns parâmetros que você consegue alterar. Esse é um deles, tá ok? Então nós podemos alterar os parâmetros. Isso quando nós tratamos de inversores da Invit. Agora vamos pegar
as características do datasheet, de um folder, de uma outra marca que nós trabalhamos muito aqui no Brasil também, que é da K-Star, que é uma marca muito boa também. As características elétricas de um string inverter da K-Star, aqui eu coloquei como 2, né? É a mesma coisa que nós vimos anteriormente, os termos são exatamente os mesmos. Só que percebam que aqui, eu fiz questão de colocar essa tabela, são inversores bem maiores. Lembra que o inversor central, ele começa a ser inversor central em torno de 100 kW pico. A partir daí que você começa a encontrar os inversores centrais, né? Abaixo disso você não encontra. Inclusive a K-Star tem até o de 80K. Então, o que vai gerar um pouco mais, na ponta gera um pouco mais. Então eu tenho aqui, esse KSG 30K, ele gera 33 kW pico, tá ok? 33 mil watts, tá certo? Então é já um inversor já de grande porte, trifásico e tudo mais. Esse aqui já consegue gerenciar 55 kW. E esse aqui, grandalhão, que não é o maior da K-Star, a K-Star chega até 80 kW pico, ele chega a, isso os comerciais, né? Ele chega a 66 kW pico. E qual é o máximo de tensão que ele consegue suportar, que eu consigo colocar nele em série? Eu consigo colocar uma quantidade de painel tal que chega a 1000 volts. Se recorde que aqueles inversores menores que nós estávamos vendo na tela anterior, ele trabalhava com 600 volts apenas, certo? Ele trabalhava apenas com 600 volts. Ou seja, aqui eu tenho uma tensão de entrada menor. Nesse caso aqui, por ser um inversor maior, ele suporta até 1000 volts em corrente contínua. Ou seja, eu consigo colocar muito mais painel, aproximadamente 40% a mais de painel, se eu utilizar esse inversor desse porte aqui, tá? Porque ele não suporta só 600, ele suporta 1000 volts. E aqui a tensão, o range, né? O intervalo de tensão que ele consegue trabalhar de 250 até 950. Ou seja, 250 é o mínimo também, tá? Então eu tenho que colocar uma quantidade de painéis tal que eu não tenho uma tensão menor do que 250, senão corro o risco da entrada MPPT não ligar, tá certo? Então se nós pegarmos aqui 250 e dividir ele por 30, eu terei aproximadamente aí 8 painéis no mínimo a ser utilizado nesse sistema. Ou seja, eu começo com 8, tá certo? Eu começo com 8 e vou até 950 volts em corrente contínua. Ou seja, eu consigo trabalhar com aproximadamente entre 8 e 32 painéis aproximadamente. Eu tenho que trabalhar entre 8 e 32. Na verdade, para fazer esse cálculo, nós vamos ver um pouco à frente, eu utilizo a tensão de circuito aberto, que é a máxima tensão que um painel fotovoltaico vai gerar. E às vezes acontece de gerar. Por exemplo, eu posso ter uma queda de energia ao meio-dia e quando volta a energia, ele volta em tensão de circuito aberto. Depois ele cai, porque ele tem carga. Mas no início ele dá aquele primeiro impacto numa tensão maior. Então eu tenho que levar isso em consideração também. E aqui ele está me dando em carga total o intervalo por cada entrada MPPT, de 480 a 800 volts no caso desse inversor, de 500 a 800 no 60 e de 400 a 800 volts em corrente contínua no KSG 30K. Ou seja, em máxima potência são esses valores que eu tenho que levar em consideração. Na prática, o que nós fazemos? Nós trabalhamos sempre, apesar de ter esses números como referência, nós trabalhamos com esses números para dimensionar os meus strings, os meus arranjos, de tal forma que eu esteja com uma tensão entre essas duas aqui. Para esse inversor, entre 480 e 800, para esse inversor, entre 500 e 800, e para esse inversor aqui, entre 400 e 800 volts. Sendo que a tensão média normal que nós podemos utilizar, seria o ideal, né, que nós conseguíssemos isso, em torno de 620 volts. Mas às vezes não dá, tem que ser às vezes um pouco menos, ou às vezes um pouco mais, não tem problema nenhum. Mas o ideal, eles colocam aqui como uma referência, seriam 620 volts em corrente contínua.
Aqui ele está me dando aqui a tensão mínima, né, em corrente contínua para iniciar o MPPT. Está aqui, ó, de 200, o mínimo, né, a 250, que seria a tensão de início, né? Então nós temos que levar isso aqui em consideração. Como eu disse, se você trabalhar com esse número aqui, ó, vamos tratar do 50K, do KSG 50K. Se você trabalhar entre 480 e 800, certamente você vai estar respeitando esses limites que você tem aqui, tanto esse superior como esse inferior. O que nós temos aqui agora? O número de rastreadores de máxima potência, ou seja, ambos, tanto o inversor, o 30K, como o 50K, como o 60K da K-Star, eles têm 3 entradas MPPT. Aí você vai me falar o seguinte, poxa, mas para essa quantidade de energia, 55 kW pico de potência, apenas 3 entradas? 3 entradas? Só que tem um detalhe importante. Perceba o seguinte, ó, strings, ou seja, arranjos por entrada MPPT. O que quer dizer? Olha, para esse inversor aqui, eu tenho apenas 3 entradas MPPT. Só que eu consigo colocar até 2 strings em paralelo por entrada. Ou seja, 2 vezes 3, 6 strings eu consigo trabalhar nesse inversor aqui. Nesse 50K e no 60K, ele tem também 3 entradas MPPT, porém, tanto o 50 como o 60 consegue trabalhar com 4 strings em paralelo, cada entrada MPPT, ou seja, 3 vezes 4, 12 strings eu consigo utilizar nesse inversor de 50 mil e de 60 mil watts pico, tá? Porque são inversores grandes. Na verdade, esses inversores aqui, eles estão no meio do caminho, seria o meio termo, né, vamos dizer assim, entre o string inverter, daqueles menores que nós vimos anteriormente, para os inversores centrais. É uma característica importante do inversor central, é que ele consegue gerenciar, além de tensões elevadas, consegue também gerenciar correntes elevadas. Ou seja, ele consegue trabalhar com muitos strings, muitos arranjos em paralelo. Nesse caso aqui, percebo que é o meio termo já. Ele consegue trabalhar com tensões altas, 1000 volts, e ele também consegue trabalhar com correntes altas, ou seja, se ele suporta 4 strings em paralelo, eu vou ter, digamos que cada string tem uma corrente de 8 amperes. Bom, se são 4, 8 vezes 4, 32 amperes. Ou seja, cada string, cada entrada MPPT vai conseguir trabalhar com 32 amperes. Multiplicado pela tensão máxima, você vai ver que é o máximo de potência que ele consegue disponibilizar. Ele tem aqui, ó, até para facilitar, ele já coloca até, ó, facilitando os cálculos. Olha, nas 3 entradas, é claro que ele está fazendo uma média, né? Eu posso colocar um pouco mais, um pouco a menos, mas ele coloca aqui, ó, para facilitar o seu projeto, olha, são 3 entradas MPPT. Para esse inversor, você vai ter as 3 entradas, cada uma delas você consegue disponibilizar até 26 amperes. Já no 50, você consegue em cada entrada MPPT disponibilizar até 36 amperes, porque ele suporta 4 strings. Já aqui, ele até está imaginando aqui uma corrente um pouco maior, né? Nesse caso aqui, já estamos para 9 amperes. Aqui no 60, ele já está dizendo o seguinte, ó, cada entrada MPPT são 3. Cada entrada suporta até 40 amperes. A primeira entrada MPPT, a segunda e a terceira. Ou seja, eu estou trabalhando com correntes elevadas e com uma tensão elevada. E aí eu consigo uma potência também elevada. Essa aqui é a parte de corrente contínua, a entrada do inversor. E aqui nós temos a saída. Eu tenho aqui a entrada de 33, a saída, obviamente, ele tem uma eficiência, né? Se eu pegar e dividir isso por isso, eu chego na eficiência dele. Basicamente é isso, né? Aqui ele consegue disponibilizar 50, na prática é mais, já antecipo para vocês, tá? Aqui ele consegue gerenciar um pouco mais que isso e aqui um pouco mais que isso também. Isso aqui numa situação normal de máxima potência, só que ele consegue chegar no máximo, o que ele está dizendo, ó, evite ultrapassar isso aqui, ó, a saída de 32 kW, nesse caso, para o 50K 52 e para o 60 62. Que tensão que trabalha esse inversor? 400 volts, 380, lembra? Tensão de linha, ou seja, entre fases de 380 volts.
que são inversores muito mais comuns. Aqui, ó, esse range aqui é de mais ou menos 20%, que nós utilizamos aqui no Brasil para menos 20%. Então, esses inversores são os inversores mais comuns. Nesse caso, eu tenho alguma cidade, por exemplo, em Goiânia, como eu já disse anteriormente, eu consigo trabalhar com esse inversor sem problema algum. Ele vai trabalhar sem problema algum. Já se eu for utilizar esse mesmo inversor na cidade de São Paulo, eu não consigo fazer com que ele trabalhe. Esses inversores aqui não seriam possíveis de utilizar na cidade de São Paulo. Eu teria que ou utilizar um autotrafo, um autotransformador, né? Até a ideia do autotransformador é porque são esses transformadores, eles parecem com aquelas bobinas, né, que utiliza nos motores de arranque dos carros, dos automóveis. Por isso que acabou se chamando de autotrafo, né? Parece dos automóveis, né? Essa é a ideia. Então, nesse caso, se for na cidade de São Paulo, eu teria que ou utilizar um autotrafo ou utilizar um inversor que, ao invés de trabalhar com 400 volts, trabalhe com 220 a 240 volts, que é um inversor um pouco mais raro, como eu disse na aula anterior, um pouco mais caro, digo assim mais caro, então de 40% mais caro de custo, né? E a gente consegue entregar ele até um pouco menos nessa diferença, mas ele é mais caro do que um inversor como esse aqui. Então, para você que reside em uma região e vai trabalhar com sistemas fotovoltaicos em uma região em que fase neutra é 220, você tem essa vantagem competitiva. Certamente, seu inversor será um pouco mais barato. Aqui no caso a frequência, né, que você pode parametrizar 50 ou 60 Hz, o quanto que ele consegue trabalhar com essa oscilação na frequência. Obviamente, as normas que regem a 16149 e a 16150 não me dá todos esses 5 Hz aqui. Nós vamos falar um pouco disso depois. E aqui nós temos o quanto que ele vai disponibilizar de corrente nominal e máxima. Então, por exemplo, esse inversor 30K, ele vai jogar para o grid aproximadamente 44 A, no máximo 48 A. O de 50K vai disponibilizar 72 A no grid, no máximo 75. Percebe que é uma corrente altíssima em corrente alternada, hein? Nós estamos falando aqui de equipamentos que tem que tomar muito cuidado. E aqui eu tenho o KSG 60K, que trabalha com uma corrente nominal de 87 A, ou seja, ele vai enviar para o grid 87 A e um máximo de 90 A. Fator de potência de 0,8 a menos 0,8, levando em consideração aqui o indutivo e o capacitivo. Fator de onda, aqui as conexões, o tipo de transformador, tá ok? Aqui eu posso utilizar 3 fases, o neutro mais o aterramento, ou eu posso utilizar apenas as 3 fases e o aterramento, que ele vai funcionar também. O tipo de inversor, ele é o transformerless. O que significa transformerless? É que ele não tem transformador, tá ok? Ele não tem aquele transformador, aquele galvânico que... esses transformadores galvânicos são muito usados nos Estados Unidos, né? Que eles não gostam muito da ideia do transformers, né? Porque eles acabam, de uma forma ou de outra, os transformers acabam injetando um pouco de corrente contínua no grid. E as normas americanas não permitem isso em hipótese alguma, ok? Então eles utilizam aqueles galvânicos, né? Aqueles inversores lá da Victron, e são inversores maiores, com uma eficiência menor. Nós utilizamos aqui os transformers, como na Europa também se utiliza. E aqui eu tenho a máxima eficiência desses equipamentos. O 30K chega a 98,3 e o 50 e o 60 chega a 98,6. Percebe que eu perco muito pouco, né? Eu perco 1,6%, né? A eficiência dele é muito alta. Se eu trabalhar com um transformador, com um inversor que não fosse o Transformers, aí essa eficiência cai bastante. Como é um Transformers, ele vai trabalhar com uma eficiência muito alta, que é o recomendado nesse caso. Muito bem, conhecendo esses dados, conhecendo as características elétricas de um inversor de string, agora nós vamos, na próxima aula, iniciar os nossos estudos em um caso de um dos nossos clientes, em que nós vamos ver todo o projeto, do começo ao fim. Com as informações que nós temos, nós entendemos que é o necessário para que nós possamos iniciar a parte de projetos de sistemas conectados à rede na próxima aula. Até lá!